Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MotivaCast. Hoje vamos falar sobre o mês da primeira infância, com foco em um olhar essencial à primeira infância das crianças com deficiência. Para esse diálogo, temos a honra de receber a secretária nacional da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella. Muito bem-vinda, secretária. Antes de falarmos qualquer coisa de função pública, Quem é a mulher Ana Paula? O que a trouxe até aqui e quais as experiências que moldaram a sua visão sobre inclusão? Muito obrigada, Jordana. É um prazer e uma alegria estar aqui nesse momento. A Ana Paula é uma mulher de Florianópolis, de meia idade, mãe da Emiliana, que tem 13 anos de idade. É uma pessoa bastante agitada. E daí, que foi professora de educação física, atuou na educação inclusiva já nos anos 90 em Florianópolis e depois se acidentou quando tinha 31 anos. E essa experiência foi marcante na minha vida, deu também o início para um engajamento na agenda, para além dos direitos humanos que já atuava, na agenda da inclusão da pessoa com deficiência. Então, foi o que nos motivou também a vir para Brasília, fazer atendimento no Sara Kubitschek e, a partir daqui, estudar para concurso. E hoje sou servidora de carreira aqui e moro aqui em Brasília há 15 anos. Que legal. Secretária, agosto é o mês da primeira infância, mas quando falamos das crianças com deficiência, os desafios se ampliam, né? Como é que o governo federal está olhando para essa pauta dentro da política nacional da primeira infância e quais são os avanços e quais lacunas ainda persistem? Ótimas perguntas, porque são muitos os trabalhos em andamento, mas muito a se fazer ainda. Garantir a criança com deficiência, desde a primeira infância, a ter acesso ao seu desenvolvimento com amplitude das oportunidades, significa reconhecer que muitas políticas públicas ainda precisam ser aperfeiçoadas para perceber as especificidades das crianças, desde a primeira infância. Então, o diagnóstico precoce, o investimento nessa primeira infância, na política nacional da primeira infância, envolve, sim, a gente ter políticas públicas garantidoras desde o diagnóstico precoce, perceber que muitas das questões que são demandas para propiciar o desenvolvimento dessas crianças passam por também capacitar agentes públicos, desde os profissionais da saúde, da educação, mas não só. A gente tem aí no turismo, nos esportes, há uma amplitude de questões que ainda não são muito bem observadas pelos gestores públicos. Então, nós temos investido muito em divulgar a agenda de direitos humanos para a pessoa com deficiência, então, e priorizar as crianças na primeira infância, porque a gente sabe que, tendo o estímulo e o tratamento adequado, a gente vai ter as reabilitações, as metodologias de ensino adequadas desde muito cedo, a gente vai ter menos barreiras para incluir as crianças com deficiência para se tornarem jovens e adultos com deficiência mais autônomos, mais seguros e participando da sociedade, promovendo o desenvolvimento social e econômico, integrado com as demais pessoas. Perfeito. Se quisermos transformar a infância das próximas gerações, precisamos falar de futuro. E a minha pergunta é: que política pública poderia realmente mudar o jogo nos próximos 10 anos para a primeira infância com deficiência? Fazer política pública fazer hoje e pensando no Brasil que a gente quer amanhã. Então, ainda mais na dimensão do nosso país, a gente tem retomado investimentos nos centros especializados em reabilitação, qualificado através do Ministério da Saúde, especialmente da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, qualificado todos os agentes da saúde para tanto identificar a deficiência e fazer o devido atendimento pela perspectiva de direitos humanos, percebendo quais são as barreiras que aquele indivíduo encontra, para além dos impedimentos do próprio corpo ou comportamento, também desmistificar
aquilo que a gente fala que é o subestimar o outro, só pela, né, perceber a deficiência primeiro. Então, o investimento que o Ministério da Saúde está fazendo, com a qualificação já desde os mais médicos, os gestores, muitas vezes a negação do acesso à saúde já parte lá no portão do centro de saúde. Quando a gente chega, ele diz, não, não é aqui, é lá no serviço especializado. Mas a porta de entrada é a atenção primária em saúde. E aí a gente até fala também nessa questão, algumas possibilidades de tipo triagem neonatal ampliada, a questão de formação obrigatória de professores, né, para capacitar, para receber, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento nas escolas, né? Acho que seriam sugestões, eu não sei se o governo já pensa nisso. Sim, então a gente tem o Plano Viver Sem Limite, o segundo Plano Viver Sem Limite, a gente chama de novo, e foi no primeiro plano que a gente ampliou aquela triagem neonatal, de identificação de outras condições de desenvolvimento que podem, né, assim, sendo descobertas logo, desde o nascimento, a gente poder. Então, o teste do pezinho, o teste da orelhinha é uma inovação do primeiro Viver Sem Limite, e a gente aí tem uma agenda de continuidade. A gente sabe, né, que outras demandas são necessárias, como, por exemplo, a identificação para uma pessoa, um bebê com síndrome de Down, ser identificado a necessidade ou não da cirurgia cardíaca, e todas essas questões estão aí no rol, mas não só na saúde, né? Então, estou exemplificando muito na saúde, porque tem muitas demandas reprimidas, né? Então, a gente tem essa demanda. A demanda na educação também é muito grande, a gente passou por muitos anos com pouco até zero investimento na educação inclusiva, o que a gente percebe, então, daí o novo Plano Viver Sem Limite, o MEC também investiu bastante, está investindo bastante em propiciar as condições objetivas para que essa criança, né, os estudantes, né, e desde a pré-infância, consigam acessar. Então, a retomada do BPC Escola, o BPC Saúde, né, identificando, né, que aquelas crianças que recebem um benefício de prestação continuada, elas precisam ser acompanhadas todos os dias na escola. E a gente diz assim, ó, lugar de criança com deficiência todo dia na escola, porque, né, há uma tendência, às vezes, né, tanto de negação da matrícula, que já é um crime, e tudo isso são agendas que o governo federal tem retomado através do Plano Viver Sem Limite, que foi constituído pelo presidente Lula no final de 2023, envolve 10 ministérios nessa sua primeira etapa, e envolve também o Ministério dos Esportes, então, por exemplo, o TEA ativo, ações que, né, dão um início, né, da retomada de relações de cooperação entre os ministérios, mas também de cooperação do governo federal com os governos estaduais e municipais. A gente sempre pensa nisso, às vezes a gente sempre conversa e pensa nisso, também porque, como pais, né, a gente é de criança com deficiência, o primeiro impacto ali é no hospital, né, e a gente que tem condição de estar ali no hospital, às vezes particular, sofre. Imagina a pessoa que está no hospital público, né? E aí tem esse misto de estar sempre falando de educação e saúde, né? E a gente passa por essas situações e fica imaginando as pessoas que não têm um certo conhecimento, como é que não fica, né? Porque sem esse pronto atendimento, e aí a gente fala também da hora da notícia, que é quando você recebe uma notícia que vai ter um bebê com algum transtorno, né? Acaba que não tem um suporte, né? No particular, imagina no público hoje, né? Nesse sentido, eu acho que não se distingue muito o público do particular. Muitas vezes o impacto de se ouvir né, o relato, né, de que seu filho tem deficiência, ele acaba sendo pior quando o profissional não é devidamente conhecedor das oportunidades, dos direitos das crianças com deficiência, né, então do quanto a gente já avançou. Então, essa é uma... Eu vejo que vocês estão seguindo esse caminho de tentar qualificar. Isso. Então, o Viver Sem Limite, esse novo plano, ele tem 2 eixos inovadores em relação ao primeiro. O primeiro eixo é gestão inclusiva e participação social, que significa a gente saber fazer, botar no fluxo de fazer qualquer política pública,
qualquer, a inclusão da pessoa com deficiência. Não só como beneficiária também, mas também como provedora. A gente tem hoje a política de cotas, concursos públicos, muitas pessoas com deficiência que trabalham e oferecem serviços de qualidade e conhecedoras também, né, da condição da deficiência, não só como a parte passiva da sociedade. Então, a gestão, inclusive, e participação social, a gente entende que é com participação social que se acelera o processo de transformação do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro consiga se engrenar, percebendo que as especificidades das pessoas com deficiência são dados da realidade. Sempre houve, sempre haverá pessoa com deficiência na história da humanidade. E ainda assim a gente está despreparado, e ainda assim a gestão pública trata como uma inovação fazer a inclusão de pessoas com deficiência. Então a gente está buscando desenvolver botar no fluxo da política pública com regulamentos, então a retomada do plano de cuidados de saúde da pessoa com deficiência, né, a retomada de diretrizes terapêuticas, por exemplo. Ali a gente tem a constituição da Câmara Interministerial de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela é coordenada pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, nossa ministra Macaé Evaristo, com mais 6 ministros. E assim fazer essa ação, o tema da deficiência ganhar uma importância estratégica maior para o combate e a diminuição das desigualdades e opressões sociais. Então é complexo, mas esse é um eixo bastante importante. O segundo eixo é falar de um tabu, que é o enfrentamento à violência e ao capacitismo. E aí entendendo capacitismo, né, de forma simplificada, como a discriminação em razão da deficiência. Então, nesse sentido também são ações que são estruturantes para a nossa sociedade. E esse já é um trabalho bem mais difícil, porque também tem a questão cultural de transformar isso lá na base, para poder chegar hoje na questão da educação das pessoas, das novas gerações, para evitar isso no futuro, né? É um trabalho realmente puxado. O relato que a gente tem de muitas... Quando nasce uma criança com deficiência, uma probabilidade muito grande do casal se separar. Isso acontece muito. Isso tem pesquisa, inclusive, apontando, né, o alto índice de separações por conta da baixa expectativa de que seu filho vai se desenvolver, ou pior, de que ocorreu uma tragédia naquela família. Então, isso é muito difícil, e nessa perspectiva que esse eixo 2 entra. A gente quer popularizar o termo capacitismo, não para punir as pessoas, mas para desnaturalizar de práticas cotidianas nossas, linguagens, coisas que afetam gravemente a autoestima da criança, desde muito cedo, de quem tem deficiência. Eu vejo dessa forma essa questão dos pais que abandonam, às vezes nem tanto pela relação homem-mulher ali com o filho, mas pela família que está por trás também. É um avô que não aceita aquilo, porque também tem aquela cabeça, cultura mais antiga, de achar, pronto, nasceu uma criança com uma deformidade ou com uma deficiência, a própria família já gera o preconceito ali por trás. Então, a família que tem a criança com a deficiência, ela sofre 2 vezes. Ela sofre pelo momento que está passando e sofre de pensar assim, nossa, como é que eu vou apresentar meu filho para o avô, né, tendo uma deficiência? Os pais passam aquele processo, né, ali, já tem a dura notícia, né? Eu falo por mim que eu não tive essa dura notícia. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia ser pai pela primeira vez, e quando ele nasceu, que eu coloquei no meu braço, eu disse, agora eu sei o que é amor de verdade, né? E o resto do mundo que se dane, porque eu estou feliz. Jordana. Essa questão do abandono familiar, ele chega a ser muito grave, né, secretária? Porque às vezes a família é abandonada, a mãe é abandonada, e ela é abandonada total, financeiramente, emocionalmente. Então, a gente faz um trabalho dentro do motivo de acolhimento também, né? Dessas mães, de estar com elas, uma rede, né? A gente tem uma rede de apoio que é tão importante nesse momento, quando essa mãe sofre esse abandono, quando ela sofre a ignorância, porque eu digo que a ignorância, né? Muitas vezes da família que não aceita, que não quer aquela criança. A gente já atendeu caso do pai colocar a mãe para fora de casa com a criança, e a gente fazer esse acolhimento, e a gente reunir as outras mães,
e alugar um lugar e colocar aquela mãezinha, né, até ela se estabelecer. A gente ouve falar, né, muita depressão pós-parto e ainda, né, essa combinação de fatores, muitas vezes quando é muito jovem. Então, esse desconhecimento, acho que é bom falar que não é algo específico de uma ou outra família, está assim, muito introjetado na nossa cultura. E nós que já somos letrados, né, já temos graduação, não estudamos em nenhum momento do nosso tempo, né, de faculdade sobre a deficiência pela perspectiva de direitos humanos. Muitas vezes ainda confunde deficiência com doença, né, ainda traz, mesmo na graduação, na pós-graduação, muitas vezes a gente não tem oportunidade de tratar sobre esse tema de uma forma mais adequada, e isso acaba acarretando, então, nesse impacto todo. E também acomete disso a desassistência, né? A falta de políticas públicas e de conhecimento sobre os direitos. Então, muito dos nossos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania tem como compromisso difundir a Lei Brasileira de Inclusão, difundir quais são os canais de serviços, mas, diferentemente do SUS, do Sistema Único de Assistência Social, não há um Sistema Único de Direitos Humanos. A gente ainda não tem essa cooperação interfederativa, onde a gente sabe que o município é responsável por tal tarefa na pauta da deficiência, e o Estado sobre qual, e o governo federal sobre outra. Então, o Plano Viver Sem Limite é o início dessa trilha que a gente quer fazer. Então, com o Plano Viver Sem Limite, a gente, nessa primeira etapa, tem 95 ações, e hoje a gente busca o apoio, né, a adesão dos estados e dos municípios, onde cada estado, o estado vai dizer qual é o seu plano estadual. Então, a gente tem nossas tarefas enquanto governo federal são essas. Em que o senhor vai complementar, em que o governo do estado vai complementar, e o que o município vai complementar. Esses planos estaduais e municipais, né, é o começo de trilhar essa relação para que a gente tenha, mais para frente, essa relação consolidada, né, como um sistema de direitos humanos, né, onde o cidadão saiba que a responsabilidade sobre tal tema é do município, sobre tal tema. Então, a gente ainda tem essa ausência, né, de regras muito claras sobre, né, o orçamento de quem que vai, e isso a gente tem buscado trabalhando também com o programa de formação de liderança defensoras dos direitos da pessoa com deficiência, então pessoas com e sem deficiência, se formando para entender como é que se faz a política pública, como é que se monta um orçamento, né, como é que faz política pública com participação social, né, entendendo participação social como aquela que vai acelerar, as demandas vão chegar mais perto do cidadão, né, o cidadão vai chegar mais perto do gestor público para esse aprendizado do cotidiano de quem vive a deficiência chegue, né, e se efetive aí com políticas públicas mais assertivas. Muito bom. Bom, as famílias costumam dizer que os direitos existem no papel, mas não chegam ao território, né? Então, na sua visão, onde estão hoje os maiores gargalos para as crianças com deficiências na primeira infância? Saúde, educação ou na assistência social? E como é que a gente se aproxima dessa realidade, aproximar a lei dessa realidade? É uma pergunta também bastante difícil, Jordana, porque a gente tem, sim, né, essa desassistência, mas não está localizada numa política pública só, né? Eu acho que a hora que ela virar tema central para o centro do município, para o centro do governo do estado, a gente vai ganhar uma maior importância. A pessoa com deficiência não pode ser visto só como aquele que recebe a saúde ou só a educação ou, né, a assistência social. Então, nessa perspectiva, eu acho que orçamento público, planejamento público, porque a gente não tem como pensar no sujeito de direitos, pessoa com deficiência. Eu digo que muitas vezes um ministério chega para a gente e quer que a gente resolva um problema imediato, sendo que ele não previu o orçamento para aquilo,
né, não sabe, né, então a política pública tem que ter uma ciência de se fazer, né, e a gente ter, então essa priorização no orçamento é fundamental, essa priorização no planejamento público, de forma, é por isso que a gente colocou esse primeiro eixo. Agora, sem dúvida, essa articulação intersetorial é uma das questões que a gente ainda tem ausência de dados, de evidências. A gente fala em fazer política pública baseado em evidências. Uhum. Os dados sobre pessoas com deficiências ainda são muito imprecisos, para dizer pouco. Verdade. Então, a gente quer, por exemplo, para tirar do papel os direitos, a gente quer implementar a avaliação biopsicossocial. Né? Esse nome difícil está na Lei Brasileira de Inclusão desde 2015, né? Já houve vários grupos de trabalho, a gente quer ver se esse ano entrega, né, a formatação da avaliação biopsicossocial para que a pessoa não precise passar por essa romaria de ter que, em cada política pública, provar que tem a deficiência ou qual é a demanda que ele tem. Então, a gente pretende, né, então, fazer com que facilite, né, esse entendimento do sujeito de direitos e qual a sua demanda específica. Tanto que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente tem várias pessoas surdas que entram na fila no SUS para requerer o aparelho auditivo. Uhum. Né? Então, o SUS disponibiliza aparelhos auditivos de alta qualidade, mas muitas vezes ele não está preparado, né? Não tem um trabalho tanto de manutenção para poder modular aquela altura, quanto dele se acostumar. Então, não é raro a gente escutar muitos surdos dizendo: meu aparelho está na gaveta. Está na gaveta. Então, foi dinheiro público que foi jogado fora. Então, se a gente não pensar até o final, até lá na ponta, a política pública que a gente pensa aqui em Brasília, ela não vai sair do papel e o dinheiro foi gasto e não vai chegar lá no cidadão e na cidadã. Então, essa é uma das preocupações da gente, chegar no território. E aí eu pego um gancho falando do BPC, né, que é só desmistificando a sigla, que é o benefício de prestação continuada, né? Existe algum tipo de fiscalização hoje com o pessoal aí da assistência social para saber se esse benefício de fato está sendo aplicado para aquela pessoa que necessita do benefício? Existe algum projeto para isso? Porque a gente sabe de histórias, né? Às vezes a pessoa recebe esse benefício, mas ele não é investido, por exemplo, numa criança que está ali com deficiência. A criança está jogada, não está na escola, ou está, né? E o pai está usando aquele dinheiro para uma outra finalidade. Existe algum projeto, alguma fiscalização nesse sentido? Olha, tem uma história bem importante sobre o benefício de prestação continuada. Antes ele era entregue ao pai e não à mãe. E hoje, né? Então já faz muitos anos que se identificou que quando chegava, infelizmente, né, como a Jordana própria falou, geralmente é a mãe que fica no contato direto com a criança, essa mãe não vai largar o filho, né, sem o acesso né, ao que ele precisa, à assistência que ele precisa. Então, a gente tem relatos, e aí eu acho que está num processo que o Conselho Nacional de Justiça acabou de emitir um parecer sobre, uma resolução, aliás, que é o seguinte, que a avaliação, que muitas vezes o benefício de prestação continuada ele é concedido via judicial e o juiz manda pagar sem fazer a avaliação se aquela criança tem deficiência ou não. Agora, o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução para que esse benefício se receba só aquele que passou por uma avaliação, para não correr o risco, né, porque um juiz, para identificar quem tem ou não tem deficiência, né, fica vago. Mas a gente ainda acha que isso são situações muito isoladas, muito atípicas. Agora, a gente também sabe de casos de advogados que tentam, que ficam com uma parcela... Inflar a coisa da deficiência com laudos inexistentes. Eu já vi casos de advogados cobrando. O próprio benefício, né? Isso. Você vai receber, mas os primeiros tantos... benefícios ficam na mão do advogado. Absurdo. Então, isso que é muito duro, né? Porque a família que recebe o benefício de prestação continuada, ele tem uma focalização muito clara. É aquela família que tem
vive com uma renda per capita por pessoa familiar de até 1/4 de salário mínimo. Né? Então, é muito precária a condição de vida dessa família. Né? Para a gente imaginar que um advogado vai fazer uma coisa dessa é muito cruel, né? Mas, infelizmente, a gente tem um Brasil que, pela ausência de informações sobre seus direitos, né, pela burocracia, às vezes. Pela né, barreira que é do acesso à informação, por às vezes não estar incluído, né, em entender o texto da lei, a pessoa fica à mercê desse tipo de situação. Então, é nessa provocação que a gente diz que a deficiência, a gente abordando a deficiência de forma efetiva, a gente vai diminuir as desigualdades sociais. Né? Existe algum projeto para que essa renda aumente um pouquinho? Para que a pessoa possa receber o BPC e a família não fique numa situação tão de vulnerabilidade? Exato, existem projetos de lei nesse sentido, que estão tramitando. Né? É uma demanda das famílias, né, que aumente-se. Mas também outras iniciativas. A gente está em tratativas com o SEBRAE, por exemplo, de incentivo à família também receber recursos, incentivos para também ter iniciativas de empreendedorismo. Né? Também justificar e valorizar uma coisa que a gente sabe que de pouco conhecimento, que é o auxílio inclusão. Quando já o jovem que recebe benefício, ele possa ter caminho para a profissionalização e ele continua, se ele recebe, né, se ele sai do BPC recebendo até 2 salários mínimos e meio, ele continua mais 2 anos recebendo mais meio salário mínimo a título de auxílio inclusão. E a qualquer momento, se ele for demitido desses 2 anos, ele pode retornar para o BPC. Então, é da oportunidade dele se profissionalizar. Secretária, a gente colocou alguns temas, mas a entrevista evolui, a gente vai sempre lembrando de alguma coisa aqui. A senhora falou a questão desse novo projeto, né, que está surgindo a parte 1 e a parte 2 agora, plano, né? E a gente vê essa questão hoje que tem se batido muito na mídia recentemente, principalmente com as crianças de autismo, né, nas escolas, né? Existe alguma coisa mais próxima para essa questão, voltada para essa questão, não só para as escolas públicas, mas também particulares, no sentido de capacitar ou de cuidar dessas situações que vêm acontecendo? Olha, bem, assim, tem uma campanha, né, do MEC, né, da campanha que a gente chama de anticapacitista, de difusão do tema dos direitos da criança com deficiência, dos estudantes com deficiência, né, porque a gente sabe o quanto o bullying e até a violência propriamente, né, como você falou, no caso de autismo, a gente, infelizmente, os profissionais, né, a gente ainda descobre muitas situações, né, de violência. E muitas vezes o nosso tema acaba saindo nas páginas policiais. Né? Então é muito triste, a gente quer, e tem esse investimento grande do MEC em torno dessa formação não só dos professores, mas dos gestores escolares e do combate à impunidade. Porque a impunidade incentiva fomenta, a continuidade, né, desse tipo de práticas. Né? Então, sim, a gente tem batalhado por isso, a gente tem, no Disque 100, incentivado que as pessoas denunciem e cobrando aí essa punição, aqui, né, são a prática do capacitismo, né, da discriminação à razão da deficiência, é crime, né, tá lá, e ainda precisa, né, que o Poder Judiciário também se atualize sobre essa legislação e sobre até a própria convenção. Então, nesse sentido, a gente tem buscado essa parceria com o Conselho Nacional de Justiça e para a gente cada vez publicizar mais esse tema. Eu acho importante que não fiquem impunes, porque senão as famílias... a gente teve um caso aqui em Brasília recente, que a criança foi arrastada na clínica, né? E a justiça arquivou o caso. Aquele caso foi arquivado, foi. Não sei. Então, dá a sensação tem a cena, né? Tem a cena gravada, a Isso. gente viu, né? E eu não sabia que tinha sido arquivado. Então, olha só o quanto o capacitismo ele é institucionalizado. E é por isso que no Viver Sem Limite a gente fala do gestão, inclusive participação social, porque a gente precisa
formar esses agentes públicos. E até o judiciário, que tem a obrigação de saber sobre as leis e cumpri-las, e fazer cumpri-las, né? Então, a gente realmente se assusta com esse nível, né, do sentimento que imagina dessa família, e acabam sendo um recado para todas nós que vivemos, né, que temos família, né, com deficiência, um recado muito nós de como nós ainda estamos desassistidos no poder público. Dá a sensação, né, de, puxa vida, quer dizer que pode acontecer e vai ficar impune. Mas a gente precisa denunciar, a Defensoria Pública tem sido parceiro nosso nessa agenda. É o segundo ano que a Defensoria Pública da União está fazendo a segunda Conferência Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 15% dos casos atendidos pela Defensoria Pública são casos de violação de direitos sobre pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem realmente muito trabalho pela frente. Então, eu não quero dizer que a gente vai resolver de uma hora para outra, mas que a gente precisa ter investimento público sério e priorização desse tema. Por isso que o Plano Viver Sem Limite é algo que, nesse diálogo intersetorial, a gente vai buscando. A gente criou Brasília já usa? Já tem? Não aderiu ainda. Não ainda, né? A gente tem um fórum de gestores de políticas públicas de pessoa com deficiência também. Neste fórum tem uma coordenação dos gestores estaduais de políticas públicas para pessoa com deficiência. Eles próprios elegeram o seu representante para coordenar, que é o secretário de Pessoa com Deficiência do estado do Piauí, e tem o comitê dos gestores municipais. Então, é o espaço também de troca de conhecimento, de informações no âmbito, né, das atribuições do Estado e município. Então, são agendas aí que a gente está fomentando dentro das nossas possibilidades para que a gente consiga dar esse salto qualitativo na agenda. O capacitismo realmente, ele inclusive não é um problema no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Eu vou falar agora sobre a questão de acessibilidade, né? Como é que está a questão da acessibilidade hoje no Brasil, secretária? A gente está na capital do país, a gente ainda vê algumas coisas, né? Inclusive, a gente recebeu uma pessoa que era cadeirante aqui que comentou muito que não existe acessibilidade ainda, né? Eu queria saber se há alguma parceria hoje ou algum tipo de projeto ligado ao Ministério das Cidades no sentido de promover isso dentro de estados e municípios para melhorar essas questões? Olha, é muito grande. Assim, legislação não falta. Então, até anteriores à Lei Brasileira de Inclusão, então, o que a gente fala é que realmente a gente precisa cobrar e não deixar impune. Então, essa questão a gente tem sim tratado no Ministério das Cidades, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, quando o Estado, o município vai receber, estabelece aí os parâmetros para receber o Minha Casa Minha Vida, o município tem que ter no entorno dele todo o sistema de calçada acessível, parada de ônibus acessível, todo esse entorno. Os lotes, né, então tem um percentual dessas casas que são para pessoas com deficiência, um outro percentual de casas adaptáveis, porque a gente não sabe, a qualquer momento da vida uma pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. Casas adaptáveis. Esses lotes de pessoa com deficiência são aqueles que vão ficar mais próximos dos serviços públicos ou da parada de ônibus. Já está sendo assim a organização. Então, o parâmetro também é esse. O parâmetro, por exemplo, para o município recepcionar um centro especializado em reabilitação, também são esses parâmetros de acessibilidade. Então, tem todo esse corpo normativo, né? Então, há uma política também, que é a Política Nacional de Acessibilidade dos Prédios Públicos Federais. Então, a gente está falando de cerca de 10 mil prédios públicos federais no Brasil. Então, que não é só acessibilidade, não é só botar rampa até a porta. E, nesse sentido, o comando, no mesmo dia que o presidente Lula assina o Plano Viver Sem Limite, ele também assina esse decreto dando prazo para os gestores, administradores de prédios públicos federais, eles fazerem o laudo de acessibilidade e seus planos anuais de acessibilidade, os seus planos de acessibilidade. Então, como a gente sabe, né, que o orçamento de um ano é decidido no ano anterior, então tem que ter previsto. Então, por isso esse plano ele está sendo
esses planos estão sendo cobrados desses gestores dos prédios públicos, e a gente tem, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, a nossa parte é recepcionar esses dados e ter o nosso painel do cumprimento desses planos de acessibilidade. Quer dizer que a gente vai sair do 8 para o 88 de um ano para o outro? Não. Vou fazer uma observação aqui, como mãe, que eu tenho visto muitas mães reclamando. Acessibilidade para a troca dessas crianças nos banheiros. Isso. Sim. Não existe, né? Na educação infantil, né? Às vezes eu tenho um bebê, eu tenho um bebezinho que você desce ali aquela mesinha, você troca. Mas às vezes eu tenho uma criança maior que ainda faz uso de fralda, como o meu filho, que ainda faz, né? E eu não tenho um banheiro acessível. Eu vou... Muitos restaurantes já têm, shopping, mas tem muitos lugares que ainda não tem. Né? Hospitais não tem, muitos não têm. Muitos prédios públicos. Muitos prédios públicos não têm, delegacias. E ainda não tem normativa para isso. Pois é. Exatamente. Então, eu acho que a gente ainda, nesse sentido, a gente ainda está longe. Ainda, infelizmente. Eu acho que é do município de Belém, já tem uma lei para troca né, acessível para adultos no banheiro. Isso é muito então importante. É isso, né? Se serve para adulto, né, cadeirante, essa questão. Agora, nem na educação infantil a gente, né, já tem esses parâmetros necessários. Então a gente precisa, assim, cada vez avançar mais. E eu acredito muito que é na convivência que a gente vai quebrar esse desconhecimento, né? Quanto mais criança tiver na educação infantil, né, mais crianças na educação integral, adultos trabalhando com a gente vai descortinando uma série de questões que não, para quem não convive, não aparece. A gente está aqui falando de primeira infância, mas as crianças crescem, né? Exato. Elas crescem. E aí fica tudo muito mais difícil. Eu tenho sentido isso bastante. E muitas mães da minha convivência, dos grupos, né, elas têm relatado isso. Entra aquela fase do adolescente, né, que quer se encontrar, e aí a questão do emprego assistido também, que fica não há ainda uma definição, as pessoas, até os próprios empresários não sabem como lidar com isso, né, também por falta de capacitação. Acho que a palavra-chave hoje é capacitação dentro do país, né? E aí, só voltando no tópico da questão da acessibilidade, nós, como pais de crianças com síndrome de Down ou deficiência intelectual, dentro do meio se fala muito da questão da moradia assistida, né? Há algum projeto, algum pensamento do governo com relação a essas coisas? Porque foi muito bacana saber que o Minha Casa Minha Vida tem essas questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência, rampa, perto dos serviços públicos, mas há alguma coisa pensada nesse sentido para moradia assistida, ou alguma reflexão sobre isso? Sim, a reflexão é imensa. Agora, o que né, transformá-la, né, em previsão orçamentária, claro. São processos. Né? Então, com o Viver Sem Limite, a gente fez com participação social. E o que a gente fez nesse processo? Nós tivemos 170 reuniões com 27 ministérios, onde a gente carregava as demandas da sociedade, que a sociedade nem então a gente dizia, e trazia, né, a encomenda para cada ministério. Então, no Ministério das Cidades, a gente apontou, né, que, né, nos programas aí de habitacionais, a gente tem espaços de centro de convivência, né? Espaços também, a gente tem apontado, de uma modalidade habitação para a vida independente. A maioria das pessoas com síndrome de Down, há 40 anos atrás, se dizia que, né, tinha baixa expectativa de vida. A gente vê que a gente tem melhorado a qualidade de vida e cada vez os pais, né, de quem tem uma deficiência intelectual se preocupa com essa continuidade da vida do seu filho. E não é à toa, né? Então, todo pai se preocupa com a continuidade do seu filho na sua ausência, né? E nesse sentido, a gente tem apontado, né, desde na assistência social, uma nova modalidade, porque a gente tem na assistência social, né, então, para os públicos, né, de assistência social, os centros-dia, que são aqueles casos onde a família não tem com quem deixar a pessoa que tem uma dependência e fica durante o dia, né, no espaço. Né, isso tem funcionado no Brasil todo? O centro-dia é um serviço que ele funciona, uma política da assistência social,
mas ainda com muitas demandas, e ele é com recursos compartidos entre o governo federal e os e municípios. Legal. E muitas vezes o município ele contrata com organizações da sociedade civil. Desculpe a ignorância, porque eu realmente não conhecia esse serviço. Centro-dia. Aqui em Brasília tem, mas é muito pequeno o número para a quantidade de pessoas que requeriria. Né? Aqueles que não tem como... A pessoa tem que trabalhar e não tem com quem deixar seu filho ou seu avô, ou a pessoa mais envelhecida que tem dependência de cuidados da vida diária. A residência inclusiva é outra modalidade, mas é daqueles que já perderam o vínculo familiar. O centro-dia é para que a pessoa não perca o vínculo familiar. A residência inclusiva é quando já não tem vínculo familiar. Que aí seria também aquelas moradias sociais, talvez, né? Que são coletivas. A gente quer criar uma das demandas da sociedade civil é uma nova modalidade, uma modalidade que está na LBI, para a vida independente. Né? Claro que todo mundo é interdependente, né? Nós todos somos. Mas seria uma modalidade que não é nem o centro-dia, nem a residência inclusiva, mas espaços onde ela interaja com e sem pessoas com e sem deficiência, em espaços que tenha centros de convivência, né? Então, que tenha espaços de articulação no bairro, então, que esse cuidado ele não fique só sobre a carga da família. E aí a gente tem que falar sobre a nova e recentíssima Política Nacional de Cuidados, que foi aprovada no Legislativo, no Congresso, no final do ano passado, e então está se constituindo agora com a regulamentação. A gente tem uma das nossas atribuições do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é a regulamentação do profissional de atendimento pessoal, o atendente pessoal, né? Então, para a política de cuidados. Então, não é o da educação, mas é aquele. Como é que a gente vai? A gente está falando aqui de cuidadoras, mas também remunerar pessoas, como a gente viabilizar a remuneração de pessoas que possam distribuir esse cuidado e não ficar só sob a responsabilidade da família. Então, são temas novos que a gente diz que há ainda uma economia da inclusão para se construir, que ainda precisa se profissionalizar. A gente tem estudado, né, na Política Nacional de Cuidados, experiências de outros países que já alteraram o que a gente chama da pirâmide etária há mais tempo que nós. Né? Então, nossa pirâmide etária, né, cada vez mais a população tem menos filhos, então acaba gerando o maior número de pessoas envelhecendo, né, e menos crianças, né, e adolescentes nascendo. Então, nessa mudança do perfil populacional, a gente tem que fazer, né, tem essa construção dessa política de cuidados nessa perspectiva. E essa pessoa receberia capacitação, teria que ter uma formação específica, ainda não se tem. A gente está nesse processo de diálogo sobre a regulamentação. Claro que vai passar por consulta pública, vai ter esse... Né, a gente não... Né, tem os elementos aí de participação social na construção dessa, mas também, como a gente já falou, né, previsão orçamentária para viabilizar isso. Né? Então, muitas vezes o espaço, quanto mais separada da sociedade, mais risco dela sofrer violação, até violência. Né? Então, a gente vê também, esse é o quadro também das pessoas idosas. Então, nós temos no plano... no nosso ministério, um plano chamado Envelhecer nos Territórios. E a gente está construindo aí iniciativas como o envelhecimento com deficiência nos territórios, onde com foco em agentes locais, o envelhecimento já tem isso, do foco de um agente local que vai na casa, oferece informações e elementos, dicas, para essa família também ajudar nos cuidados, tanto sobre novas políticas públicas que talvez eles não acessem ainda, quanto outras medidas de proteção mesmo da saúde da cuidadora. Né? Então, não só a carga mental dessa cuidadora, mas também o corpo da cuidadora se ressente. É o cuidar de quem cuida. Exato. Secretária, eu vou voltar numa tecla aqui, que é a questão da inclusão. Né? Recentemente está uma polêmica com relação à questão das APAES. Né? Estão se requerindo o fechamento das APAES para que se pegue o que é investido hoje nas APAES e coloque dentro das escolas públicas. Acho que é por aí a questão. Tem uma DI, né?
para que a verba seja destinada às escolas públicas. Eu não tenho acompanhado muito fervorosamente esse embate. Mas o que a secretaria, o que o governo tem pensado, se ele tem ouvido as famílias? Porque eu digo que as famílias precisam ser ouvidas sempre. Né? Sempre. E tem todo tipo de opiniões de questões que não estão no nosso âmbito, que a gente entende. A convenção, ela é muito clara, né? Que a regra da Convenção Internacional é pela não segregação, ok? As iniciativas de educação, como é que o MEC atua? Como é que atua? Na construção de uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, criando as condições objetivas dessa educação inclusiva. Né? Então, é nesse sentido que a gente entende que o governo não está estimulando nenhum fechamento de instituição nenhuma. É bom até deixar claro isso. Não. Justamente o burburinho. O que a gente precisa de mais instituições. Não, a gente não precisa de menos. A gente entende que fazer política pública nessa agenda, a gente requer muito a parceria da sociedade civil. Né? Então, as APAES, elas já têm 70 anos. Elas estão em 2.400 municípios. E não há um monobloco. A APAE pensa todo mundo igual e não sei o quê. As APAES, o que eu tenho percebido pelas minhas vivências e convivendo lá no CONAD, é que tem muitas experiências que o público das APAES ele está cada vez mais, são jovens, adultos e até envelhecendo. O que eu percebo? Que a maioria dessas APAES tem apontado para a demanda exatamente por moradia, por medidas de profissionalização, de autonomia econômica. Então, eu estou vendo uma tendência muito grande nesse sentido. Né? Daí, alguns estados têm situações diferenciadas. E daí, essa daí é referente a um caso específico no Paraná. Né? E, de fato, lá no Paraná, quando eu estive na Conferência Municipal de Curitiba, eu fiquei no palco até 2h30 da tarde. Eu disse, gente, só um instantinho, porque agora é a dignidade urinária que eu tenho que fazer. Eu tinha que ir no banheiro. Mas, assim, foi muito tenso na expectativa de que a gente, dizendo como assim, não fecha as nossas instituições. A gente não quer que feche nada. Não vai fechar nada. É bom essa informação. Tá bom? Eu sou muito clara, né? Eu acho que... Não, porque às vezes se cria, por falta de conhecimento também nas redes sociais, a questão a gente não sabe quem está falando a verdade, o que é verdade, o que não é, o que vai acontecer e o que não vai. Né? Então, que se cria um pânico, né? E eu acho que jamais pode acontecer essa questão do fechamento, realmente, porque é uma assistência que já acompanha muita gente, né? Então, eu não sei qual que é a proposta, para falar a verdade. E assim, a educação escolar, ela tem o seu regulamento, o Fundeb, ele remete recursos para a escola. A escola que tem oferta de tempo integral ou de atendimento educacional especializado, uma criança com deficiência que é atendida na escola e tem o atendimento educacional especializado no contraturno, essa escola vai receber o recurso duplo, né? Como se fossem duas crianças, porque a criança vai estar de manhã e vai estar à tarde, né? Por exemplo. Legal. Aqui em Brasília... Não há uma disputa disso, né? Uhum. Agora, os outros... Não tem essa disputa do recurso nesse sentido. Uhum. Na educação, quando, por exemplo, eu já vi a PAI que presta serviço de centro-dia. Daí o recurso não é do Fundeb, o recurso é da assistência social. É o Ministério da Assistência e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. É outra base de recurso, também federal, mas é outra base de recurso. Então, são ações diferenciadas. Né? Então, E quando há o complemento, né? Então, o que eu vejo, a maioria das APAES é em ações complementares à escola. Então, a criança fica... Né? Agora, o que você, Daniel, falou, muitas vezes o nosso jovem, né, chega aos 18 anos, ele não terminou, ou ele terminou o ensino médio
e ele não conseguiu chegar na universidade e também não conseguiu se empregar e não tem política pública para ele. Ficou no limbo. E ele fica... Isso nos preocupa muito, tá? Então, por isso, essa medida da gente tem falado, né? A gente falou já aqui do BPC Escola, do BPC Saúde, para que é o acompanhamento também do desenvolvimento dessa criança com deficiência, das vacinações, tudo certinho. Mas a gente também se preocupa com o BPC Trabalho, que é também em ter, não só para quem recebe BPC, mas ter políticas complementares, e aí o Cine, o Sistema Nacional, né, pela Empregabilidade, que tem as superintendências nos estados todos, eles estão sendo capacitados na pauta da inclusão, para que a gente tenha, então, esses atendentes do Cine consigam entender como priorizar e como fazer essa mediação entre o empregador, que precisa, né, até por força da lei, precisa empregar pessoas com deficiência, mas não sabe como começar, né? E a gente tem, então, né, não sabe como incluir essa pessoa com deficiência. Existe hoje algum tipo de capacitação para essas pessoas que estão fazendo essa intermediação? Sim, isso que é muito legal. É outra ação do Viver Sem Limite. Legal. Então, o Ministério do Trabalho tem suas ações lá. O Ministério do Trabalho, ele dá certificação para organizações da sociedade civil e empresas que sejam especializadas em fazer capacitação para essas empresas. Então, a área de RH de uma indústria, por exemplo, sabe que está descumprindo. O auditor fiscal do trabalho, ao invés de ele já chegar lá e meter a multa, ele vai dizer... Olha, procura capacitação. Geralmente o RH vai dizer assim, né? RH, gestão de pessoas. Mas assim, não, mas eu não tenho pessoas com deficiência para contratar aqui no bairro, aqui na cidade não tem. O auditor fiscal ele já está preparado para dizer, tem, mas o senhor não sabe como achar e não sabe como incluir, né? Não sabe nem como começar, onde divulgar, se vai divulgar em Libras, se vai divulgar com linguagem simples, né? Então, isso, olha só como é um ecossistema de boas práticas. Então, quando essa pessoa, né, adulto, vai ser empregado, daí essa empresa ou essa organização da sociedade civil, hoje parece que já tem 250 cadastradas no Ministério do Trabalho que podem ser contratadas por empresas. Então, o auditor fiscal do trabalho vai dizer, olha, tem esse cadastro aqui, o senhor pode contratar e preparar a sua equipe para incluir e agregar e empregar as pessoas com deficiência. Só para o empresário que está começando agora também, que não tem conhecimento, ele tem algum benefício contratando a pessoa com deficiência? O benefício é da alegria de poder fazer bem, porque por enquanto é esse. Não, mas de fato, né? De fato, são pessoas que têm comprometimento e dedicação muito maior do que a pessoa típica. Quando a gente pega a oportunidade, a gente agarra e vai, não é mesmo? Então... Que bom. Tem um rapazinho que trabalha na Tokstok, que ele tem síndrome de Down. E ele é a alegria da loja. Isso. Você chega, ele quer te ajudar, ele quer te orientar, ele quer te mostrar o que você precisa. E eu acho que essa oportunidade que o empresário ainda não enxergou, né? Eu sou empresário, meu marido é empresário, a gente tem vagas lá para pessoa com deficiência. Ele precisa enxergar que o ambiente dele vai mudar. Isso. E vai mudar para melhor. Eu fiquei bem arrepiada, Jordana, agora de você falar. É porque é tão bonito, eu acho tão digno isso. Né? As pessoas querem contribuir para a sociedade, querem ter sua autonomia, seu dinheirinho. E não é pelo dinheiro, mas é por saber que está podendo, né, contribuir para essa sociedade. E a pessoa também se sentir útil. Sim, né? E aprende todo mundo, né? Sim, sim. É uma via de mão dupla, né? E aí eu lembro agora também da questão da inclusão, né? Aqui em Brasília a gente tem um projeto bem bacana que é a escola precoce. A precoce. Não sei se a secretária Educação conhece. precoce, Educação precoce. Sim. Meu filho frequentou a escola precoce aqui, foi um negócio assim muito fantástico, era no começo, né, desse projeto, e que acho que tem se estendido, mas que a gente ainda sente algumas questões, por exemplo, temos a inclusão em partes, né? Por exemplo, material didático hoje ainda não é inclusivo, né? A questão das salas de recursos nas escolas, né? E também a questão da capacitação, se pode ser criado, a gente apela, né? Se pode ser criado também algum tipo de incentivo para os professores, né? Deles se qualificar, se capacitar, né? E ter alguma contrapartida nisso, porque eu lembro que quando meu filho estava na escola, teve um curso de matemática para síndrome de Down aqui em Brasília,
e era um curso caro na época. Eu lembro assim, olha, eu falei para as duas professoras que ele fazia tempo integral, falei, olha, eu pago o curso para vocês. Uma teve muito bom gosto e disse, olha, eu quero fazer o curso, né, eu aceito. A outra já disse, não tem interesse. Então, eu pensei assim, será? Porque ela deve estar com a sala cheia, ou não tem nenhum incentivo para se capacitar nesse sentido, né? Fiquei com aquela dúvida, mas procurei entender e a gente hoje procura ver essas questões, né? Então, a gente vê a questão do material didático, por exemplo. Nós, pais que temos condições, às vezes contratamos uma psicopedagoga que vai lá na escola e faz um PEI, né? Aquele programinha para justamente já desenvolver a criança naquele sentido. Eu pergunto se a secretária se é pensado hoje isso para as escolas. Sim, o MEC tem investido bastante nisso, mas ainda falta muito. Como a gente sabe, né, a defasagem ainda é muito grande. Desculpe, eu falei da escola... Da estimulação precoce. Da escola precoce aqui em Brasília, mas que é um projeto tão bacana que a gente gostaria muito que isso chegasse nos rincões do Brasil. Exatamente. Né? A gente tem cidades hoje que nenhum não tipo faz ideia. Não. Nós estivemos na semana, né, no mês da pessoa com deficiência, na UNB. Isso. Nós fizemos as oficinas do Brincar. Isso. Né? E foi muito bacana, porque nós disponibilizamos 50 vagas, a turma estava cheia de professores. Né? É bonito isso, né? É bom, não é? Eu fui professora, né? Eu fui professora e eu falo que ainda sou professora. E eu falei, gente, mas sábado de manhã, tá todo mundo aqui. E veio todo mundo. Que amor, né? Então... E foi muito bacana. E a gente fez, né, nós fizemos as oficinas do Brincar, inclusive, do Brincar da deficiência intelectual, do Brincar da pessoa com deficiência visual, e foi muito legal. Jordana, a gente tem que chegar em todo lugar. A gente, no Rio de Janeiro, tem acompanhado uma parceira que é o CREI, do Sesc Rio. Então, tem muitas iniciativas, né? Então, o Sistema S, né, tem algumas iniciativas, mas ainda o Brincar inclusive, ainda é alguma promessa que ainda não chegou. E a gente entende que, se está difícil chegar na capital do nosso país, imagina nas cidades menores. Então, a gente pretende, sim, chegar nesse sentido. Por isso, é tão importante viver sem limite. A gente chegar e construir e ajudar a ampliar a capacidade institucional do município, construindo o seu plano municipal essas atividades. Porque a gente sabe, né, que a educação infantil e a ensino fundamental é de responsabilidade do município. E é lá que a gente tem que chegar, então, com essas boas práticas, difundindo e ampliando essas boas práticas. É muito bem lembrado a questão da estimulação precoce aqui no DF. Ela é uma experiência maravilhosa, porque ela vai ter impacto em todo o ciclo de vida desse indivíduo. Eu só tenho boas lembranças, porque foi um momento assim que eu senti meu filho acolhido. Eu me emociono, porque eu lembro, porque eles começaram a fazer a introdução na escola primária ali, a partir da escola precoce, né? Então, quando ele fez a transição já para a escolinha ali, ele entrou muito tranquilo, né? Era o queridinho da sala ali na hora, porque acaba que você tira aquela visão das crianças típicas de que ele tinha alguma deficiência, ele era mais um, né? Bem bacana o projeto. Nenhuma política pública se sustenta sem a voz ativa da sociedade, né? Aí a pergunta é, o que as famílias e organizações precisam fazer para que suas vozes sejam ouvidas de forma efetiva e não apenas simbolicamente? Né? Exato, que bom, que bom. Eu sei que há uma família, né, de quem tem uma deficiência, ela já tem um tempo extra que se gasta, né, se ocupa, né, nos cuidados básicos, né? A gente fala que a participação social é importante. Eu sei que muitas famílias não têm condições de fazer esse controle social, né? Mas sim participar das reuniões da comunidade escolar, né? Participar dessas atividades. A gente tem os conselhos municipais, então, aqui que a gente está conversando, né, com quem nos ouve, né, onde o município que não tem conselho municipal pode criar seu conselho municipal, pode criar projeto de lei de instituição do conselho municipal. Né, os conselhos são paritários, metade é organização da sociedade civil, metade
representante do governo, é a hora que a gente tem da sociedade civil cobrar do governo, o governo ir prestando conta daquilo que está fazendo, né? E acho que é importante, esse é um dos canais. Tem um canal que o governo federal, a gente tem o Participa Mais. No Participa Mais, a gente tem lá o espaço do CONAD, e tem o e-mail do CONAD, conad@mdh.gov.br. O CONAD é composto, o conselho é por entidades nacionais representativas da sociedade civil e a outra metade pelos ministérios. Então, é uma hora também, quando a gente faz audiência, a gente faz tudo no YouTube do Ministério dos Direitos Humanos. Então, está lá tudo exposto, né? Então, para as pessoas participarem. São canais, assim, para quem não pode estar presencialmente lá mas tem os conselhos estaduais, as conferências são espaços também de controle social. Agora, participar lá do cobrar do vereador, né, cobrar do vereador que o vereador cobre do prefeito, e a gente ter isso na tema sem vergonha de ser feliz, né? Dizer que, né, antigamente a família tinha mais vergonha de dizer que tinha o seu filho com deficiência. Eu digo que a gente tem que ser cada vez mais sem vergonha. Não é nenhuma vergonha ter um parente com deficiência, né? E é essa mudança cultural que vai nos dar esse salto qualitativo, mas é com participação. Eu digo uma coisa, que eu tenho um ditado popular que diz assim, que governo é igual feijão, só é bom com pressão. Então pressione o governo fazer mais. Tá falo bom? isso, busquem seus direitos, cobrem. Isso, conhecer seus direitos e cobrar. Isso, cobrar. Eu falo sempre isso para as famílias, né? Então, vamos chegando ao final, vamos para as nossas considerações finais. Jordana tem... Tem uma... Secretária, se a senhora pudesse deixar uma mensagem direta, né? Para as mães, pais, cuidadores e para as pessoas com deficiência, né? Que nos acompanham agora, qual seria, né, essa mensagem? A mensagem é que é direito de todo mundo ser feliz. E que por mais que a gente encontre barreiras, né, e muitas vezes é difícil levantar da cama, né, ou até quem está só na cama, né, se sentir parte desse mundão, é que qualquer forma de amor vale a pena, de que a gente tem várias formas de ser e estar no mundo, que não é vergonha nenhuma não andar, ou, né, que a gente tem formas de ter escolha própria, mesmo aquelas pessoas que não são oralizadas, elas têm sim canais hoje, tecnologias, metodologias capazes de nos fazer seres humanos melhores, acredito muito que a gente está avançando e que a pauta da inclusão, a gente está fazendo parte no processo de evolução da nossa própria civilização. Então, obrigada por vocês estarem aí, vivam com alegria de saber que não estamos sozinhos, vamos juntos, somos juntos que a gente vai mudar essas barreiras que a gente encontra na sociedade. Secretária, o nosso muito obrigado, foi um grande prazer recebê-la aqui no MotivaCast. E para você que nos acompanha, já sabe, se gostou, compartilhe, comente e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Muito obrigada, secretária. Obrigada, gente.